Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Momento Saúde. Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente sexta-feira para você. Chegou o nosso Momento Saúde, 20 de setembro de 2024, sexta-feira. Hoje é dia do gaúcho e o nosso programa, aqui o nosso estúdio gerador do programa está em Luiz Eduardo Magalhães, onde nós temos muitos gaúchos e tem as cidades gaúchas que acompanham o nosso programa também. Então hoje é comemorado o dia do gaúcho. Ao longo do mês de setembro, os gaúchos e gaúchas aproveitam para festejar as tradições da cultura. Tem os vestimentos, tem as comidas, tem o chimarrão. Você gosta de chimarrão, Aguinaldo Silva? Você toma chimarrão? Não toma chimarrão? É mais adepto do cafezinho? Cafezinho. Né? Às vezes eu tomo chimarrão, acompanhando aí o pessoal. Um abraço a todos os gaúchos que nos escutam no dia de hoje. Momento Saúde, a apresentação é minha, Sheila Bernardes, a produção é de Aguinaldo Silva, Dr. Daniel Lago é que está com a gente hoje, médico cardiologista, e a gente tem muita coisa para conversar com ele hoje no nosso programa. Dr. Daniel, seja bem-vindo aqui ao Momento Saúde, mais uma vez. Muito obrigado, Sheila, é sempre um prazer estar aqui e mandando um abraço especial hoje realmente para a população gaúcha, viu? Meus amigos gaúchos, e realmente festejar, né, o grande desenvolvimento cultural, social que eles trouxeram vindo aqui para o nosso estado. É verdade. Muito obrigado. Um abraço aí a todos os gaúchos. Agora não pode exagerar no churrasco não, porque o coração pode sentir, viu? A gente vai conversar sobre isso. Eu já começo trazendo o registro de um ouvinte para você, doutor Daniel. Sua última vinda aqui, você conversou conosco sobre fatores de risco para doenças cardíacas, explicou sobre isso. O ouvinte mandou aqui para nós: olha, o doutor Daniel Lago é o melhor médico cardiologista que eu conheço, ele me acompanha, tenho problemas de saúde, ele me acompanha, além de ser um excelente médico, é um ser humano extraordinário. No momento mais difícil da descoberta da doença, eu fui acolhida por ele e foi um alívio. Então, quero deixar o registro aqui da ouvinte para você, o recado, doutor Daniel, que ela lhe mandou, e o acolhimento para o paciente quando ele tem um diagnóstico de uma doença por parte do profissional de saúde realmente é muito importante, né? É muito importante, é uma coisa crucial, às vezes é o que motiva o paciente a continuar se tratando ou não. A gente ouve muito no consultório uma coisa semelhante a isso que a paciente falou, que é, poxa, só de conversar com o senhor eu já estou mais tranquilo, eu já estou entendendo o que está acontecendo. E isso é muito importante, Sheila, principalmente em doenças como as doenças cardíacas, que são doenças crônicas, são doenças que a pessoa provavelmente vai ter que tratar o resto da vida dela. Se ela não participa do tratamento dela, Sheila, não tem jeito. É verdade. Ela tem que realmente estar junto com o médico nessa caminhada. É muito importante você trazer o paciente para dentro do tratamento. Despertar o paciente, né? Com certeza. Para esse autocuidado. E a gente quer falar com você hoje também. A gente já trouxe durante esse mês muitas questões sobre Setembro Amarelo, mas a gente quer falar com você que é cardiologista, doutor Daniel, sobre o Setembro Vermelho. Setembro Vermelho, que campanha é essa? Pois é, Sheila, é uma campanha de cunho internacional, né? Setembro ele é considerado o mês do coração e é um mês que nós tiramos, né, das sociedades cardiológicas de todo mundo, somente a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de conscientizar a população, né? Que realmente nós temos esse problema de saúde pública no Brasil, que são as doenças cardiovasculares, são a principal causa de morte no nosso país, né? Quando eu falo doenças cardiovasculares, eu estou falando todas elas. Eu estou falando infarto, estou falando derrame. Então, é importante que a população se conscientize de que essas doenças, na maioria das vezes, elas são evitáveis, elas são tratáveis e que nós podemos nos antecipar e preveni-las, entendeu? Se nós mudarmos nosso estilo de vida, se nós procurarmos nossos médicos, fizermos nossas revisões para poder tratar isso no início. A gente sempre fala isso na medicina, mas na cardiologia é muito importante. Prevenir é melhor do que remediar. É verdade. E 29 de setembro tem até o Dia do Coração. Isso. Esse órgão tão importante pra gente, né, que é o coração.
Então a gente precisa fazer uma série de cuidados e o check-up, né, pra gente ver como que tá a nossa saúde como um todo, sobretudo a saúde do coração, né? Com certeza. Como eu te falei, né, é um mês que a gente promove todas essas campanhas, culminando no dia 29, que é o dia realmente do coração. Mas são campanhas, como eu te falei, no sentido da gente conscientizar a população de que é preciso prestar atenção nesse órgão, né? A gente não tem, pelo menos aqui, de uma maneira corriqueira, como substituí-lo, né? O transplante cardíaco é uma coisa muito difícil. A gente só tem um coração, então a gente tem que cuidar muito bem dele. A gente tem como eu te falei, mudando o nosso estilo de vida, prevenir boa parte dessas doenças. Então vamos começar, né? Vamos começar a ter um estilo de vida mais saudável. Por exemplo, a gente já falou várias vezes aqui determinados hábitos que são muito prejudiciais ao coração, né? Como o sedentarismo, o tabagismo, você não ter uma alimentação, uma preocupação com a alimentação saudável. Tudo isso são coisas que só depende da gente. A gente pode até procurar o médico para ter um auxílio, né? Hoje em dia a gente tem medicações para poder ajudar, terapias para poder ajudar, mas tem que partir da gente, a gente realmente querer viver mais e viver com mais qualidade. É verdade. Enquanto a medicina conseguiu avançar no tratamento de muitas doenças do coração, por outro lado, cresceram muitos hábitos atrelados à vida moderna. O uso de telas, que tem deixado as pessoas muito ansiosas, e tem pessoas que relatam que através da ansiedade já faz uma alimentação inadequada, e uma coisa vai puxando a outra, né? Infelizmente, né? Eu já falei isso também aqui, dessa epidemia de ansiedade que a gente está sofrendo, né? A gente ainda está lidando com essa enxurrada de informações que a gente é bombardeado todo dia através das telas. A gente dorme olhando para a tela, acorda com tela, e isso não é uma coisa saudável. Acho que a gente tem que aprender a lidar melhor com esse tipo de informação. A gente tem que, na verdade, começar a filtrar mais o que a gente coloca dentro da nossa cabeça, para isso não gerar uma grande ansiedade, uma grande uma paranoia e uma preocupação crescente que nos deixa doentes, né? E isso é um problema de saúde mental que acaba depois refletindo na saúde do coração, infelizmente. O coração sente também, né? Sente o estresse, sente a ansiedade. Se isso não é tratado, isso evolui para uma depressão que causa mais problemas cardíacos. Então é algo que todos nós temos que nos atentar. É um mês bom para a gente começar a fazer essas reflexões. Como que eu vou conseguir viver de maneira mais saudável e viver mais, viver melhor? Agora, essa questão da mudança do estilo de vida não dá para fazer, eu penso, né, de uma hora para outra. Por exemplo, quem fuma e tá sentindo que tá tendo a saúde prejudicada, é um processo, né? Isso é um processo. De ajuda, claro, precisa de decisão, tomada de decisão. Né? A gente tem muita paciência em lidar com isso, Sheila. A gente entende, por exemplo, quebrar um hábito é muito mais difícil do que você pegar um comprimido e colocar na boca. É muito mais fácil você se medicar. Você mudar um hábito que você tem há 10, 20, 30 anos é difícil. Então, a gente tem que estar ali para poder auxiliar o paciente. Claro que a gente exige do paciente uma vontade. O principal é ter vontade de mudar, mas é complicado. Por exemplo, no caso do cigarro, além de ser uma coisa que a pessoa está habituada, é uma dependência química. Gera toda uma outra problemática, entendeu? Tem toda uma questão realmente de dependência que a gente tem de lidar, dependência de drogas. Então tudo isso exige bastante tempo, bastante paciência, mas nós temos recursos hoje na medicina para poder ajudar todas essas pessoas. Questão do sedentarismo, a pessoa tem a iniciativa de fazer uma atividade física, que goste, né? Se mexer também ajuda o coração a funcionar melhor. É o que eu sempre falo com meus pacientes. Você não vai virar um ciclista de uma noite para o dia, se você nunca andou de bicicleta, não gosta. Vamos começar com algo que você goste. Você gosta de caminhar? Vamos começar a caminhar. Você gosta de fazer algum esporte? Vamos começar a focar no esporte. Vamos pegar algo que você goste, ou pelo menos algo que você não desgoste, e começar a partir disso de maneira bem progressiva. A gente sempre fala isso, ninguém quer que você vire um atleta da noite para o dia, porque você corre risco de se lesionar, de ter algum problema. Vamos começando pouco a pouco, e ao longo do tempo você vai ver que benefício que isso vai trazer para sua vida. Atividade física, eu já falei várias vezes aqui, se a gente fosse colocar em remédios tudo que a atividade física faz, a pessoa ia tomar um punhado de comprimidos todo dia para se equivaler a uma atitude que controla a pressão,
controla o diabetes, controla o colesterol, diminui a ansiedade. Então a atividade física ela tem uma série de benefícios. É muito benéfico. E a gente tem que insistir para realmente todo mundo poder ter seu tempo de se exercitar. É verdade. Agora, doutor Daniel, a gente tem visto muitas pessoas se mexendo, né? Nas praças, nas avenidas, o pessoal está pedalando, o pessoal está fazendo caminhada, as academias estão muito bem frequentadas e eu acho que vocês, profissionais de saúde, têm uma parcela grande de contribuição nisso aí. Sempre que a gente vai fazer uma consulta, a gente escuta do profissional de saúde sobre atividade física, né? Então são grandes incentivadores para que as pessoas se mexam, né? Eu acho que já entrou na cultura popular, graças a Deus. As pessoas que não fazem atividade física, eu acho que elas sentem que estão devendo alguma coisa. Está faltando algo. Está faltando algo, porque acho que já entrou na cultura popular realmente de que a gente tem que se exercitar, que a gente não pode ficar parado, que se a gente tem um trabalho em que a gente fica sentado muito tempo, a gente tem que procurar um tempo para se exercitar. Isso é muito bom, mas ainda tem muita gente que não está fazendo nada, não é nem exercício numa academia, é simplesmente uma caminhada. Tem bastante, ainda uma população grande que não deu o braço a torcer. E tem que precisa se mexer. Com certeza, tem que começar a se mexer. Para a boa saúde do nosso coração, é importante a gente fazer os check-ups regulares. Às vezes tem alguém com um problema, uma doença do coração e não está nem sabendo disso, porque tem muito tempo que não visitou o médico. A gente vai dar uma paradinha para tomar uma água e voltamos falando como que é esse check-up, de quanto em quanto tempo a gente precisa fazer. É daqui a pouquinho, já já. Você está ouvindo Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Sorvete Hall. Venha experimentar nossos deliciosos sorvetes artesanais. Com uma ampla variedade de sabores e ingredientes frescos, temos a opção perfeita para qualquer paladar. Temos mais de 30 sabores e 30 complementos. Não perca a chance de experimentar. Peça pelo delivery 99813-2476 ou venha nos visitar. Rua Coronel João Rufino, número 40, no centro da cidade, próximo à Igreja Metodista. Sorvete Hall, o melhor sorvete na chapa da cidade. Para quem quer mais qualidade de vida, se liga aqui no Momento Saúde. Momento Saúde. Estamos de volta com o Momento Saúde dessa sexta-feira, sextou. E você acompanhando a gente aí, um grande abraço, obrigada pelo carinho da audiência. Todo o pessoal em Luiz Eduardo Magalhães, onde estamos com o nosso estúdio principal. E o pessoal em Balneário Pinhal, Rio Grande do Sul, Tramandaí, Rio Grande do Sul. Pessoal em Ipecaetá, na Bahia, Centralina, Minas Gerais, Nova Súria, na Bahia, Canaã dos Carajás, no Pará, Itiúba, na Bahia, o pessoal também em Tubarão, Santa Catarina, acompanhando o nosso programa, o pessoal em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, Araricá, no Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês, muito obrigada pelo carinho da audiência. A gente está com o Dr. Daniel Lago, porque tem o Setembro Vermelho, né? Todo mundo de olho aí na saúde do coração. Agora eu queria saber, Dr. Daniel, sobre os check-ups regulares para avaliação de diabetes, hipertensão, colesterol alto. Às vezes tem alguém que pode até estar com uma dessas doenças e não está nem sabendo. Qual a importância dos check-ups? De quanto em quanto tempo a gente precisa fazer? Sheila, a gente sempre lembra que doenças cardiovasculares, na maioria das vezes, elas são doenças silenciosas. São doenças que causam poucos sintomas. Se a pessoa tem o hábito de só procurar o médico quando está sentindo alguma coisa, infelizmente ela pode procurar quando já é tarde demais. Essas doenças, elas têm que ser detectadas, como você bem pontuou, nesses check-ups anuais. A gente tem como detectá-las através de uma série de exames, começando com um exame laboratorial, começando com um eletrocardiograma, uma consulta com um clínico geral, ou então com algum especialista de uma área mais abrangente, como cardiologista. A gente já tem como, nessa primeira consulta, realmente já abrir o leque, né? Numa série de exames, tanto laboratoriais quanto de imagem, a gente pelo menos descartar doenças mais graves. Isso é importantíssimo, porque é nessa ocasião que a gente detecta algumas doenças que, se detectadas de maneira precoce, são tratadas às vezes só com mudança de estilo de vida. Se a pessoa, por exemplo, descobre num check-up que está com colesterol alto,
ela pode, sendo orientada a mudar de alimentação e fazer uma atividade física, pode às vezes resolver o problema sem precisar nem tomar o remédio. Mas é diferente quando ela não faz isso durante anos ou décadas, e quando vai no médico é porque já está com a placa de gordura em alguma artéria do corpo. No cérebro pode levar ao AVC, né? Ou o derrame, né? Como o popular chama. E no coração isso pode levar ao infarto. Então, só para entender como que essas doenças mais graves, elas começam muito lá atrás, com doenças, digamos, intermediárias ou mais leves, que tem todo essa vantagem de poder ser tratadas às vezes com medidas que não são nem medicamentosas. Olha aí, muito importante. Nós recebemos uma mensagem de um ouvinte dizendo que à noite o braço ficou dormente. Então, esperou passar o outro dia, estava dormente ainda, e ele diz, olha, sempre que acontece isso, eu tomo um pouquinho de aguardente e passa. Esse sintoma do braço adormecido é sintoma de infarto? Olha, não necessariamente é um sintoma de infarto, isso pode ser um problema neurológico, entendeu? Você sentir dormência no braço, você nem necessariamente está com problema de circulação, pode ser um problema de inervação, de nervo. Mas o que não pode é a pessoa normalizar isso. Perceba que o ouvinte normalizou isso. Ele acha que tomar um aguardente e anestesiar aquela sensação é o suficiente. Na verdade, isso aí é um problema sério. Ele tem que procurar um médico. A gente tem que saber, está acontecendo algum problema circulatório? Está acontecendo algum problema de inervação? Isso é só um problema ortopédico? Será que é porque ele dorme por cima do braço? Mas o que não pode, em nenhum momento, como esse ouvinte fez, é normalizar um sintoma. Você ele não mesmo deve tomar algo que acha que vai resolver. Ele acha que é uma coisa tranquila e aí ele toma uma cachaça, um aguardente, aquilo anestesia o organismo dele e ele acha que não, dá para seguir adiante. Não ignorem alterações nos seus corpos. Qualquer sintoma você procura um médico. Muito importante. E quando a pessoa tem dor no peito, palpitação e outros sintomas típicos de ansiedade, e aí não se procura o médico porque diz, não, olha, isso aí é ansiedade, fique tranquilo, essa dorzinha no peito é porque você tá, palpitação é porque você tá ansiosa, é porque você tá ansioso, não precisa procurar o médico. Isso pode ser um problema sério, né, doutor? Um problema sério. Esse tipo de queixa é muito comum no consultório cardiológico. Toda semana eu recebo essa queixa. Mas o que é que eu falo com os pacientes? O diagnóstico de ansiedade ou somatização, que é quando você tem algum sintoma por conta de ansiedade, ele é um diagnóstico de exclusão. Primeiro você exclui as doenças mais graves e depois que você não encontra nada, com sorte, aí você vai colocar a culpa na ansiedade, na somatização. Mas isso é feito depois dos exames. A pessoa não tem como, na sua casa, ou conversando com um vizinho ou com uma amiga, ela fazer esse tipo de diagnóstico. Falar assim, isso não deve ser nada. Não, você tem que primeiro fazer os seus exames para poder descartar doenças mais graves. Quando você descartar, aí você pode até colocar a culpa realmente num quadro de ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Mas não ignore e sempre investigue. Quando você termina a investigação, é que você pode realmente falar isso. Realmente não era nada, era uma ansiedade. Vamos tratar a ansiedade. Vamos fazer uma mudança no estilo de vida, um exercício físico, uma medicação. Tudo bem. Mas depois que seus exames cardiológicos vieram negativos, sem nenhuma alteração. E falando em exame, tem ouvinte perguntando, quando a gente faz um exame, leva para o médico e ele fala assim, você é pré-diabético. O que significa? A pessoa está quase diabético? Existe essa definição assim de estar pré-diabético? Existe, Sheila. Quando a gente olha uma glicemia, um exame de sangue, e procura o açúcar no exame de sangue, que é o que a gente chama de glicemia, e ele está acima de 125, a pessoa já é considerada diabética. Abaixo de 125 e acima de 99, entre 100 e 125, ela é considerada pré-diabética. É um sinal de alerta, é um sinal amarelo. A pessoa tem que pegar aquela informação e fazer algo a respeito disso. Se o médico diz que você está pré-diabético, você tem que mudar seu estilo de vida. Você tem que começar a fazer seu exercício. Você tem que melhorar sua alimentação, porque você está sob risco de desenvolver uma doença que é uma doença muito séria, que é o diabetes. O diabetes, ele aumenta a chance de você infartar, aumenta a chance de você ter o AVE, o derrame.
Então, uma série de outras doenças oftalmológicas, renais. Então, você, quando recebe esse diagnóstico, você não tem que ir para casa comer um bolo, ou preparar o churrasco, ou o macarrão, o que for. Você tem que colocar a mão na consciência e pensar assim, eu estou indo pelo caminho errado, vou modificar, vou mudar minha alimentação, vou começar a fazer meu exercício, eu tenho que fazer algo para não adquirir o diagnóstico de lá na frente de diabetes mesmo. Então, é um sinal de alerta. Quem recebe esse tipo de diagnóstico do seu clínico, do seu médico, tem que fazer algo a respeito, tem que já se motivar a mudar o estilo de vida, no mínimo. Quando a gente fala em doenças do coração, todo mundo pensa logo no infarto, né, Aguinaldo Silva? O pessoal pensa logo no infarto, no derrame. Quais são os sintomas do infarto? É sempre da mesma forma que se apresenta? De jeito nenhum, e ele não é igual em pessoas diferentes, de grupos diferentes. O infarto no idoso, ele vai se apresentar de uma maneira diferente do que o infarto num homem jovem. O infarto na mulher, às vezes, também tem uma apresentação diferente. O infarto num diabético, que já tem uma doença que prejudica a circulação, prejudica a inervação, ele também é diferente. Então, de maneira geral, a gente sempre fala na cardiologia. Se você sente qualquer dor do queixo ao umbigo, isso não é normal. Você tem que procurar seu clínico, seu cardiologista, para que seja feita uma investigação. Essa dor ela pode ser de origem gastrointestinal, pode ser um problema no esôfago? Pode. Ela pode ser um problema osteomuscular? Pode também. Mas não é normal. Não normalize isso. Procure seu clínico geral ou cardiologista e já faça uma investigação em relação a isso. Qualquer dor nessa região, ela deve ser investigada. Como a gente tem uma variedade muito grande de sintomas, cada pessoa vai sentir de uma forma e expressar de uma forma diferente. A gente percebe até no consultório diferentes até níveis de percepção. Uma pessoa que às vezes é acostumada a colocar os problemas para debaixo do tapete, as dores e tocar a vida, ela não vai se comunicar da mesma forma com uma pessoa que é muito mais atenta ao corpo e qualquer dorzinha, ela sabe descrever, tá doendo assim, assim, assado, começa a tal hora. Tem pessoas que não conseguem descrever, Sheila. Olha só. Então é um trabalho realmente de investigação. Mas em relação ao ouvinte e ao paciente, o que é que ele tem que entender? Não é normal sentir dor. Se você está sentindo dor nessa região do tórax, você tem que procurar um clínico, uma ajuda médica. Muito importante esse alerta, e a gente tem visto com preocupação o fato de pessoas cada vez mais jovens estar infartando, morrendo de doenças do coração. Que se deve isso, doutor Daniel, na sua opinião? A gente tem notícias de pessoas jovens que infartaram, até atletas, né? Isso. Você tocou num ponto importante dos atletas. Em relação ao infarto na pessoa jovem, a gente vem percebendo ao longo dos tempos uma piora nos fatores de risco do infarto, entendeu? O tabagismo, o sedentarismo, o estresse. Antigamente, por exemplo, a gente não tinha tanto acesso a comidas industrializadas como tem hoje. Hoje é muito mais barato você comprar uma comida industrializada de baixa qualidade, né? Com, por exemplo, muita gordura hidrogenada, tudo isso é fator de risco, do que às vezes ter uma alimentação saudável, comprar verduras, frutas. Então, a disponibilidade desse tipo de alimento industrializado, que não é necessariamente saudável, junto com uma correria do dia a dia, que a gente costuma dizer muito, pessoas que não têm tempo de fazer nenhum tipo de exercício e também, por exemplo, levam uma vida muito estressante. Isso também é associado a um aumento, por exemplo, na questão do tabagismo. A gente está vendo agora esse tabagismo voltando agora sobre o uso dos vapers, dos cigarros eletrônicos. Tudo isso realmente está aumentando o fator de risco de infarto no jovem. Agora, você tocou num ponto interessante. Recentemente nós tivemos, a notícia do falecimento, daquele jogador de futebol, do esquerdo, que caiu no campo. E quando acontece isso, é como você falou, o infarto ele é muito conhecido na cultura popular. Todo mundo só fala de infarto. O que aconteceu com aquele paciente ali foi uma morte súbita, causada por uma arritmia cardíaca. A gente já teve a oportunidade de conversar várias vezes aqui sobre marca-passo, sobre o CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável. Então, aquele paciente especificamente é um paciente que 10 anos antes daquele episódio, ele tinha tido um diagnóstico de uma arritmia no coração. 10 anos atrás.
ele, por vários motivos, não fez um acompanhamento, não se tratou, era um atleta de alto desempenho. E aconteceu depois uma fatalidade que poderia ter sido evitada. Hoje a gente tem esses mecanismos, esses dispositivos que a gente implanta no coração e que impedem, às vezes, que a pessoa sofra uma morte súbita por conta de uma arritmia. Volto a lhe falar, o importante é a prevenção, é o acompanhamento e é o tratamento antes do evento. No evento é uma tragédia muito grande e às vezes a gente fica até sem um diagnóstico, entendeu? Mas quando isso é identificado antes, diagnosticado antes, tratado antes, a gente consegue evitar esses desfechos mais trágicos. É verdade. Ficaríamos mais tempo conversando com você, mas já está na hora da gente agradecer a sua presença, a sua vinda. Já está vindo aí o nosso próxima programação. Doutor Daniel, obrigada pela sua presença e deixar esse alerta para que as pessoas realmente se cuidem, né? Você que está aí ouvindo a gente, há quanto tempo não fez um check-up para conferir a situação da saúde do seu coração, né? Aproveitar esse mês de setembro, mês de conscientização, para pensar sobre isso e fazer o seu check-up. Obrigada pela sua presença, bom fim de semana e até a sua próxima vinda aqui. Obrigado, Sheila, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada, doutor Daniel. Nosso convidado de hoje está no Instagram, @Clínica Lago. E este programa também já está disponível nas plataformas digitais, é só você acessar Spotify e outros. Obrigada pelo carinho, bom fim de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Programa Momento Saúde, trazendo informação de saúde no seu rádio. Acompanhe a gente pelo Instagram, @Programa Momento Saúde, ou no Instagram de Sheila Bernardes, @Sheila Bernardes. É você ainda mais próximo, ajudando a fazer o nosso programa Momento Saúde.